Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos aqueles que estão nos escutando através dessa palavra nessa manhã. Lucas capítulo 2, versículo 39. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Porque me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Essa segunda parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, eu quero falar um pouco sobre crescimento integral. É muito interessante percebermos que o Evangelho de Lucas dá muita ênfase à oração. O capítulo 1 de Lucas começa com uma oração respondida, que Zacarias e Isabel fizeram durante um tempo da sua vida, e Deus responde. No capítulo 2 nós vimos que os que discerniram que Jesus era o Messias, mesmo sendo ainda um bebê, foram aqueles que eram intercessores e profetas. A Bíblia nos mostra, amado, que intercessores, eles vão ouvir o que ninguém está ouvindo, eles vão ver o que ninguém está vendo, e eles vão falar o que ninguém está falando. Porque intercessores vão aprender a conhecer o coração de Deus, a vontade de Deus, vão ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. E a gente viu ontem o profeta Simeão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, a profetisa Ana, pessoas que quando Jesus nasceu discerniram aquele momento, porque eram intercessores, discerniram o seu tempo, a realidade espiritual. E aí quando a gente começa no capítulo 2, a partir do versículo 39, percebendo uma realidade muito interessante. Ainda que todos os personagens que apareceram aqui são homens e mulheres de oração, e o chamado da palavra de Deus é para que nós sejamos homens e mulheres de oração, nós percebemos que Jesus, como Filho de Deus, ele crescia de maneira integral. E não somente ele, a gente percebe que a família dele também, Maria e José, eles eram uma família normal, que precisava também crescer, aprender, também tinham suas limitações, e Deus estava aqui os guiando, os direcionando. E vamos perceber aqui esse crescimento integral na vida de Jesus e da sua família em alguns aspectos. Em primeiro lugar, a gente percebe que eles buscavam cumprir a lei do Senhor. Olhe comigo Lucas capítulo 2, no versículo de número 39, depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor. Eles podiam ter pensado: o Senhor, o nosso Deus, nos deu o Filho dele, o Messias, para que a gente cuide. Então nós podemos viver de qualquer maneira, nós não precisamos seguir nenhum princípio, nós não precisamos compromisso algum com a lei ou com o templo, mas não, eles seguiam tudo aquilo que a lei os instruiu. Maria fez o sacrifício, porque a mulher, quando dava à luz, ela era considerada impura durante um tempo, e por isso ela fez aquele sacrifício das pombas. Jesus foi circuncidado conforme a lei. Que coisa maravilhosa! A lei bíblica, nós temos que entender
que não é algo negativo. A lei são instruções de Deus, para que possamos andar nela e termos uma vida plena. São conselhos de um pai amoroso. Nós precisamos entender a lei como direções de Deus. Agora, a lei cerimonial foi dada especificamente para Israel na antiga aliança, e nós hoje não precisamos mais da lei cerimonial, que se cumpriu plenamente em Jesus. Ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo, e hoje nós temos acesso ao Pai através dele. Mas, amado, a lei como instrução, a lei como ensinamento do Senhor, nós precisamos seguir a palavra de Deus e crescer no conhecimento da palavra. Olha o que diz o texto, versículo 40 de Lucas 2: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mesmo Jesus sendo o Messias, o Filho do Deus vivo, ele se fez homem, e como homem ele precisava crescer, se fortalecer. Como homem ele precisava aprender. Mesmo que eu e você conheçamos a Deus, tenhamos experiências com Deus, nós precisamos sempre estar aprendendo, dependendo do Senhor. Jesus mesmo nos ensina isso no Evangelho de Mateus. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus, como homem, como menino, ele crescia, e de maneira integral. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura. Além de seguir a lei, amado, o segundo aspecto que eu quero mostrar do crescimento integral de Jesus e da sua família, é que eles tinham vida de adoração pública. O texto nos mostra que eles iam ao templo. Lembrem os irmãos que os judeus e o judaísmo, que é a religião judaica, eles estavam nesse tempo do Novo Testamento, assim como ainda hoje, eles estavam endurecidos. O coração deles estava endurecido para Deus, para a voz profética. O templo tinha se tornado um lugar de negócio, corrompido, distorcido. Os sacerdotes corrompidos. A religião estava em muitos aspectos falida, mas o Senhor Jesus e a sua família iam ao templo adorar de maneira pública ao Pai. Quantas pessoas hoje têm deixado de congregar com as justificativas das mais brilhantes aparentemente, mas a Bíblia nos diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. E lá em Hebreus o Espírito Santo ainda nos diz de maneira enfática: quanto ao mais que o dia se aproxima, fazer admoestações uns aos outros. Nós precisamos congregar quanto mais próximo estiver da volta do Senhor, para que a gente possa fortalecer um ao outro, para que a gente possa através da comunhão, não cair nos enganos do nosso coração, na apostasia deste mundo, ser libertos. É lógico que estar apenas na igreja não muda a nossa vida. Nós precisamos ter um coração realmente humilde, quebrantado, para sempre estar reconhecendo que mesmo lendo a palavra, mesmo congregando, se nós não estivermos decididos a nos humilhar, abrir mão do nosso orgulho e obedecer a palavra, podemos sim estar na congregação e perdidos. Mas Jesus e a sua família não deixavam de congregar, iam ao templo todos os anos, adoravam em Jerusalém, e eles foram. Terceiro aspecto aí, que nós precisamos destacar, desse crescimento integral da família de Jesus, é que eles viviam os princípios da família. Poderíamos entender, se Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, ele não precisava nem prestar conta para os pais. Na verdade, os pais é que tinham que obedecê-lo. Mas o texto nos dá conta que Jesus se mantinha submisso. Ele não quebrava os princípios da família básica que Deus nos deu, para que a gente possa ter realmente saúde na alma, saúde espiritual. Deus estabeleceu princípios, e aí a gente percebe um incidente, porque Maria e José, ainda que eles fossem de Deus, consagrados ao Senhor, eram limitados como todos nós, esqueceram Jesus no templo. Muitas pessoas, geralmente os filhos vinham juntos naquelas caravanas, e de repente eles pensam que Jesus está no meio da família, no meio dos seus amigos, e eles dão conta que Jesus não estava mais ali, 3 dias depois. E eles voltam, versículo 45, como não encontraram, voltaram a Jerusalém. 3 dias depois o acharam no templo,
E Jesus, aqui mesmo tendo 12 anos, entendam que a Bíblia não nos relata nada acerca de Jesus, da sua infância até o início do seu ministério, aos 30 anos. E há muitas especulações, muitas pessoas tentando falar o que aconteceu nesse tempo, simplesmente para poder trabalhar com a imaginação das pessoas, às vezes impressionar os homens com algumas histórias que não constam na Bíblia, muita mitologia por trás disso. Na história da igreja tentaram inventar muitas coisas acerca desse período que a Bíblia não fala acerca de Jesus. O que a Bíblia fala acerca de Jesus está aqui, com 12 anos de idade. Ele era cheio da palavra, ele era cheio do Espírito Santo, ele se assentou com os doutores e ele ensinava e perguntava. Por quê? Porque ele aprendeu a palavra, ele aprendeu com os pais, ele aprendeu a ouvir a palavra. Ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e se fez homem, e como homem ele aprendia a palavra, e ele aprendeu também a ser submisso aos pais. Percebam o texto, no versículo número 46, logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. Maria ficou impressionada com a sabedoria que estava fluindo dele, e aí ela disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Como pais normais, eles estavam aflitos, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, como José e Maria eram, eles estavam aflitos à procura do pai, à procura do seu filho. E no versículo 49, Jesus responde: por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai? Jesus aqui está já mostrando o seguinte: vocês não sabem quem eu sou? Eu precisava estar na casa do meu pai. E Maria e José não compreenderam, versículo 50, não compreenderam a palavra que lhes disse. Mesmo sendo uma família de Deus, eles eram limitados em perceber o que Deus estava fazendo. O que Deus estava fazendo era tão grandioso, tão acima da expectativa deles, que eles não compreenderam, ainda que eles entendiam que Jesus foi enviado por Deus, era o Messias, mas eles não entenderam aquele momento. E no versículo 51 diz: e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E o mais importante está aqui, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Mesmo quando a gente não entende algumas coisas que Deus está falando, nós devemos guardar no coração as palavras dele. Nós devemos guardar no coração aquelas sementes que ele está lançando. O nível de revelação que nós temos, nós devemos andar neste nível, em obediência, em amor. Sabe, amado, eles viviam os princípios da família. A submissão de Jesus é um ensinamento para nós. Nós precisamos ser submissos aos nossos pais, às autoridades. A Bíblia chega a dizer que nós devemos nos sujeitar uns aos outros em amor. Só se submete quem tem um coração humilde, quebrantado. Para quem tem um coração humilde, a submissão não é um peso, não é um fardo, é deleite, porque é a identidade de Jesus, é o caráter de Jesus, é prazeroso. Mesmo as autoridades sendo limitadas, mesmo nossos pais errando, mesmo os nossos pais tendo seus defeitos, mas a submissão não tem a ver com como as autoridades se portam, mas tem a ver com o nosso coração diante de Deus. Submissão não é uma obediência cega. Submissão é a humildade de reconhecer a liderança de alguém que Deus colocou sobre nós, em amor. E a submissão, ela é incondicional. A obediência é condicional. Nós não devemos obedecer uma autoridade que se opõe claramente contra a palavra de Deus, ou contra a dignidade da vida, ou contra as doutrinas que são bíblicas e santas, e sãs doutrinas, mas nós devemos sempre ser submissos no sentido de honrá-los. E em último lugar, nós aprendemos com a família de Jesus, que nós devemos amadurecer gradativamente, e de maneira proporcional ao tempo que está passando. O texto nos mostra, no versículo 52, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Mesmo sendo Deus, o fato dele ter se feito homem, Jesus precisava crescer. Ele crescia em sabedoria. Ele que é a sabedoria, ele que é o conselheiro,
o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Como homem, ele precisou crescer em sabedoria. Em Hebreus chega a nos dizer que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência através do que sofreu. Inclusive as provações e sofrimentos que Jesus passou, as tentações, Deus usava tudo isso, o Pai usava para que ele como homem aprendesse. Então o crescimento da vida dele era integral. Ele crescia em sabedoria, mas também em estatura. O seu corpo físico estava se desenvolvendo, como qualquer pessoa. Amado, há muitos de nós que estamos desprezando às vezes o cuidado com nossa saúde, com o nosso corpo. Estamos às vezes achando que é só orar e só as coisas espirituais. Deus nos chama para um crescimento integral. Em 1 Tessalonicenses, no último capítulo, capítulo 5, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos diz que Deus quer preservar o nosso espírito, alma e corpo íntegros para a vinda do Senhor. O chamado de Deus para nós é um crescimento integral, reconhecer nossas limitações, mas não nos tornar acomodados naquilo que nós estamos pecando contra Deus, nós estamos sendo infiéis, nós estamos desobedecendo, mas buscar o Senhor todos os dias, estar adorando a Ele de maneira particular, obedecendo a sua palavra, adorando a Ele como igreja de maneira pública, e também amadurecendo de forma gradativa e proporcional ao tempo. Há pessoas que o tempo passa, mas elas não crescem, pelo contrário, algumas estão regredindo espiritualmente. Escrevendo aos Hebreus também, o Espírito Santo, escreveram através daquela carta, nos diz que aqueles irmãos, eles estavam necessitados novamente de leite, porque o tempo decorrido já era para eles serem mestres, mas eles se tornaram tardios em ouvir. Eles se tornaram endurecidos de coração. Por isso, ao invés de ser mestres, eles estavam precisando aprender novamente os princípios elementares. Precisamos ser humildes para reconhecer que em alguns momentos nós precisamos reaprender coisas básicas do Evangelho. É melhor reconhecer e voltar a aprender coisas básicas do Evangelho do que continuar achando que somos maduros por causa da nossa experiência, por causa do nosso conhecimento, ou por causa do tempo que nós temos de caminhada com Deus. Jesus crescia gradativamente em sabedoria, em estatura e graça. Jesus crescia diante de Deus, mas Jesus também crescia diante dos homens. O testemunho dele era visto, as pessoas percebiam. Nós precisamos ter esse coração, amado. A minha oração nessa manhã é que nós sejamos cheios da revelação através da palavra de Deus lida e meditada, e que nós possamos crescer em graça, em estatura, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente. Nós precisamos chegar no final deste ano que estamos, 2019, amando mais a Jesus do que nós amamos agora. E o amar a Jesus não é um sentimento, amar a Jesus é um relacionamento de obediência, de fidelidade, de ser mais cheios do Espírito Santo, de ser mais quebrantados, mais humildes, de sermos mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso chamado, é nos tornar semelhantes a Jesus cada dia mais. Um caráter moldado, uma obediência irrestrita e rápida, um amor pela palavra e um amor pela salvação dos perdidos, cumprindo a palavra de Deus, que nos diz que todo mandamento se resume em 2: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Que isso saia do campo teórico, e isso venha como revelação em nosso espírito nessa manhã, que possamos ser pessoas que estão crescendo de maneira integral, como Jesus, como a sua família, para a glória dele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos ao Senhor nessa manhã, porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra transforma a nossa vida. Através da tua palavra nós fomos salvos, nós conhecemos a Jesus, o Evangelho do Reino. Mas a mesma palavra, a mesma palavra que um dia nos alcançou, é a mesma palavra que vai nos transformar dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Não permita que estejamos enganados, Senhor, atrofiando áreas da nossa vida, através da incredulidade, através da religiosidade. Torna-nos, Pai, cada dia discípulos que estão crescendo de maneira integral, sempre, ó Deus, conscientes das nossas limitações humanas, que as teremos até o dia da tua vinda,
mas nunca acomodados, ao ver áreas da nossa vida debaixo de derrotas, no sentido de desobedecendo a tua palavra. Alinha o nosso coração com a tua voz, Espírito Santo, nos faça crescer espiritualmente, emocionalmente, nos faça crescer no cuidado com o nosso corpo, para glorificar o teu nome, porque o nosso corpo é santuário do Senhor. Santifica-nos, Pai, santifica-nos, Pai, tem misericórdia de nós, que a tua palavra possa ser não apenas ouvida, mas praticada por nós, para que nós possamos ser frutíferos e transformados diariamente pela tua palavra implantada em nós, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus, amém, glória a Deus.